O Senhor é tardio em irar-se por sua misericórdia, mas isso não impede que a sua justiça nos alcance e não chegue o dia dela. Hein? A ira e a misericórdia de Deus é descrita em Naum, no capítulo 1, né? No versículo 1 diz: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. No 7 ao 8 diz: o Senhor é bom e fortaleza, né, no dia da angústia, e conhece o que nele se refugia, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Então, nós vemos inclusive o cerco, né, contra a cidade de Nínive, em Naum 2, de 1 a 2, que diz: o destruidor contra ti, ó Nínive, sobe, né, contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne toda a sua força, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearão e destruirão os seus sarmentos. Então, é chegado, né, o dia do juízo contra Nínive, que antes foi a sua misericórdia, né, através de Jonas, né, e a sua justiça se fez presente. As ruínas completas de Nínive nós vemos aqui em Naum 3, de 1 a 2, que diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, de roubo, que não solta a sua presa. Eis os estalos de açoite e os estrondos das rodas, os galopes dos cavalos e os carros que vão saltando. No 7 diz: há de ser que todos que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscareis os que te consolem? No 19 ainda finaliza dizendo: não há remédio para a sua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a sua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? A observação interessante que fazemos é que no livro de Jonas, né, o Senhor se compadece de Nínive. E Jonas fez seu trabalho, né, mesmo contra a sua vontade, mas agora o mal sobrevém finalmente, né? No livro de Naum fala sobre a ira do Senhor contra a mesma Nínive, né? Mas também a sua justiça que chega. E através de Jonas é interessante percebermos que foi feita justiça, ou seja, ele teve as chances, né? Eles tiveram a chance, né? Tiveram acesso à misericórdia do Senhor. Mas como se parece, né? Às vezes nós nos arrependemos, né? Aqui pareceu que eles se arrependeram por um momento, mas agora nós vemos a ira do Senhor alcançando, porque o arrependimento foi por um tempo, né? E não se findou perpetuamente. O homem tem essa dificuldade, então às vezes é interessante você ter algo que te faça lembrar, como algo que te faça lembrar todos os dias, né, do Senhor, e pelo menos uma vez por semana, não como um sacrifício, mas como uma forma de sempre remeter-te, como se fosse guardando o sábado, ou coisas assim que não são mais exigidas no Novo Testamento, mas te leva, né, te remete ao Senhor, te faz lembrar, porque o homem tem essa facilidade, principalmente em tempos mais calmos, em esquecer-se do Senhor. E o livro de Naum, ele faz essa referência, né, sobre a decadência de Nínive finalmente. Ou seja, o Senhor, através de Jonas, trouxe a sua misericórdia e propôs, né, a sua justiça. E porém agora, diante de todos
de tudo que o povo, né, fez, ele vem e sobe, né, a sua ira contra a cidade. E com isso finaliza esse pequeno livro de Naum, né, que traz uma reflexão que a nossa volta, né, para o Senhor, o nosso entendimento, né, de todo o poderio, de toda a sua criação, de toda a sua grandeza tem que ser perpétuo e não só por um momento. Então não adianta você ser muita coisa por um tempo e depois se desfalecer, né, como aconteceu com Nínive. E no livro agora de Abacuque nós temos a iniquidade de Judá, em Abacuque 1, de 1 a 4, né, que diz também sobre a iniquidade de Judá, de sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E Judá, né, será e foi castigada pelos caldeus. Em Abacuque 1, 6 diz: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. A intercessão do profeta Abacuque nós vemos no capítulo 1, né, ainda de 12 a 17, no versículo 12 a 17, que diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque, pois, toleras o que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele. E ele continua dizendo, né? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso eles se alegram e se regozijam. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os seus povos? E a resposta do Senhor em Abacuque 2, de 2 a 5 diz: porque o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre a tábua para que possa ler a quem passa correndo. Porque a visão até a quem possa ler, até quem passa correndo, né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se farta, ele se ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E agora nós temos os 5 ais, né, sobre os caldeus. Em Abacuque 2, primeiro 6, diz: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhoras. Ainda no 9 diz: ai daquele que ajunta à sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamento com a iniquidade.
agora no versículo 12, e ainda no 15, ai daquele que dá de beber o seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar a vergonha. Ainda no 19, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E finalizando esse estudo ainda de Abacuque, né? Capítulo 3, nós vemos Abacuque exaltando o Senhor e sua grandeza, né? E eu ressalto aqui os versículos finais, né? Na oração de Abacuque, ele exaltando o Senhor e o esplendor da sua glória, né? E aí, finalizando aqui nos versículos 17 e 19, que exemplifica muito, né? Todo o capítulo, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da videira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas. E assim finalizamos esses dois livros, que diz muito sobre a misericórdia, mas também a justiça do Senhor. E de voltar o nosso coração para o nosso Criador, sabendo de toda a sua glória e majestade, de todo o seu poder, da sua misericórdia e da sua graça, porém da sua justiça também, não só naqueles tempos, mas nos tempos de hoje. Amém?